pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre o início da organização do Brasil como um país novo e independente de Portugal. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre as leis do Brasil, porque agora, como um país independente, as leis que valiam antes, que eram as leis portuguesas, não serviam mais para a gente. Então, era necessário organizar como funcionaria esse novo país. Conjunto de leis do país nós chamamos de Constituição. Então, era necessário organizar uma Constituição para esse nosso novo país. Na verdade, em junho de 1822, antes mesmo da independência, houve a convocação de uma Assembleia Constituinte aqui no Brasil, formada por membros das elites. Foi o Dom Pedro que fez essa convocação, porque ele já estava pensando na elaboração de leis para o Brasil. Aliás, este foi mais um dos fatores que levaram ao desgaste na relação entre Brasil e Portugal. E aí, como nós vimos, em setembro de 1822, ele proclamou a independência, e aí sim, então, era necessário, reconvocar essa Assembleia. Porque em junho de 1822 ela foi convocada, mas os trabalhos não foram para frente. E aí aconteceu, a independência, as guerras de independência, em 1823 essa Assembleia foi convocada novamente. Lembrando que ela era formada por membros das elites, então somente pessoas ricas. E lembrem-se que a independência foi proclamada justamente atendendo aos interesses dessas elites. Os deputados foram convocados, começaram os seus trabalhos, e esses trabalhos que levariam à primeira Constituição brasileira, essa reunião ficou conhecida como Constituição da Mandioca, porque para participar da vida política do Brasil era necessário ter dinheiro, então era necessário ter uma renda anual, então uma quantidade X de dinheiro, e a partir dessa quantidade você poderia participar da vida política do país. A quantia equivalente em dinheiro para poder participar da vida política do país variava entre 150 e 1.000 alqueires de mandioca. O alqueire é uma medida usada na agricultura e ela varia de estado para estado. Em São Paulo, um alqueire corresponde a 24.200 metros quadrados. E aí, assim, por que a mandioca? Por que se usou esse critério? Porque a mandioca era um alimento muito consumido pelos escravos. Então, quem tinha escravo normalmente tinha uma plantação de mandioca. Mas, na verdade, nem é a questão aqui. Poderia ser qualquer outro alimento, qualquer outro produto agrícola. A questão era a seguinte: para participar da vida política do país, você precisava ser uma pessoa rica. Essa é uma característica extremamente importante da vida política do Brasil. Esses deputados se reuniram, começaram a discutir aí artigos da Constituição que os favorecessem, obviamente, e uma das características importantes que foi aprovada aí pelos deputados logo de cara é a questão do voto censitário. O voto censitário é aquele baseado na renda, ou seja, só os ricos votavam. Então, eles aprovaram um projeto onde somente eles das elites votavam. A escravidão também foi mantida, porque grande parte desses deputados eram donos de escravos e não queriam abrir mão, das suas peças. E eles começaram a discutir outras coisas ali que os favoreciam. A questão do liberalismo econômico foi garantida, enfim. Os trabalhos estavam correndo bem, até que eles chegaram em um artigo. Artigo este que limitava os poderes do imperador Dom Pedro I. E aí o Dom Pedro não gostou. Desde o início dos trabalhos, Dom Pedro disse que ele apoiaria os deputados, apoiaria o projeto da Constituição do Brasil, desde que ela honrasse a sua pessoa. E quando chegou nessa questão de limitar os seus poderes, aí ele entrou em briga com os deputados e disse que ele era o imperador, ele mandava e ele não aceitava isso. Essa briga entre os deputados e o Dom Pedro levou a um episódio que ficou conhecido como Noite da Agonia.
A apostila mostra nessa imagem justamente essa questão da Noite da Agonia, no dia 10 de novembro de 1823. Dom Pedro mandou cercar o prédio da Assembleia, mandou prender alguns deputados, né, os mais exaltados, e fechou a Assembleia Constituinte, já dando indícios do seu caráter autoritário. Então, assim, mandou todo mundo embora porque ele foi desrespeitado. E aí aconteceu o seguinte, os trabalhos foram paralisados e o Brasil precisava de uma nova Constituição. O Dom Pedro nomeou um grupo de 10 juristas, 10 homens, né, especializados em leis, e usou o projeto da Constituição da Mandioca, o que estava pronto até aquele momento. Só com o seguinte recado, era para dar uma revisada aí no projeto e tirar coisas que desagradavam o imperador. E assim foi feita a nossa primeira Constituição, que foi outorgada, ou seja, foi imposta pelo Dom Pedro I no ano de 1824. Essa Constituição mantinha o voto censitário, baseado na renda, só os ricos votavam, mantinha a escravidão, garantia a propriedade de terras, garantia a liberdade econômica, mas ela tinha uma diferença. Essa Constituição é a única da nossa história que apresenta 4 poderes, ao invés de 3. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde o executivo era o Dom Pedro I, o legislativo eram os deputados e senadores, ricos, e o judiciário eram os juízes. Só que tinha um 4º poder, é a única Constituição da nossa história que tem esse poder, que é o poder moderador. Poder este exercido única e exclusivamente pelo imperador, Dom Pedro I, e que manda nos outros 3 poderes. O artigo 99 da Constituição fala um pouco sobre a questão da figura do imperador, que é inviolável e sagrada, ou seja, ele é praticamente um representante de Deus na Terra, que não deve satisfação a ninguém, e o artigo 98 fala sobre a questão do poder moderador. Então, com esse poder, Dom Pedro tinha, né, ele centralizou o poder em suas mãos, porque ele mandava nos outros 3. Ele interferia em julgamentos, ele que dava a palavra final. Então, assim, né, o rei manda, todo mundo obedece. Então, lembrem-se da importância do poder moderador para Dom Pedro I. Ele centralizou totalmente o poder em suas mãos, era um imperador extremamente autoritário, que estava descontentando grande parte da população. Até as elites que tinham apoiado a independência do Brasil começaram a ficar descontentes com esse autoritarismo excessivo do imperador, que em alguns momentos se assemelhava a um rei absolutista. Lembrando, então, que agora o Brasil era um país novo, livre, independente, com uma Constituição. Só que essa Constituição excluía grande parte da população brasileira. Só homens ricos podiam participar da vida política do país, ex-escravos não podiam participar, mulheres também não, membros de ordens religiosas, soldados de baixa patente. Então, grande parte da população brasileira ficou excluída. Além disso, pela Constituição de 1824, a religião católica era a religião oficial do Império, e nenhuma outra religião poderia existir no Brasil de uma forma externa. Então, assim, não podia ter nenhuma igreja de nenhuma outra religião, somente da Igreja Católica. O Brasil, então, agora estava se organizando, já tinha o seu próprio sistema de leis e um imperador extremamente autoritário. Esse descontentamento com a figura do Dom Pedro I vai levar a uma série de movimentos que nós vamos ver no próximo vídeo. Eu espero vocês lá, então. Tchau!